pastor. Oi, pastor. Oi, pastor. Oi, pastor. Oi, pastor. Oi, fala, desembucha logo, mulher. Pastor, sonhei com uma caixa, certo? E nela tinha coisas guardadas, certo? Seria a caixa da bagunça. Depois eu saía desse lugar e fui para uma igreja, certo? Perto de casa da minha mãe, certo? Então a igreja está ligada à espiritualidade. Às vezes a igreja não está ligada à igreja. A maioria dos sonhos com igreja é ligado à espiritualidade. A sua igreja é ligada à espiritualidade. Veja aí no nosso canal tudo sobre sonhar com igreja. E perto da casa da minha mãe, e algo me atacou. Algo atacou você perto da casa da mamãe. Na igreja, né? Cadê? Cadê a parte 2? Cadê ela? Tá aqui. Parte 2. Eu saí correndo e fui para a igreja na frente da casa da minha mãe, certo? Espiritualidade da família. A mãe é viva, né, ainda? E estava cheio de gente. Esse negócio cheio de gente é muito perigoso. Onde um lugar cheio de gente é muito perigoso, nos sonhos, né? Então eu fui sair correndo, gritando. As pessoas que estavam na igreja, fechar os olhos e tampar os ouvidos, certo? Aí aqui, ela diz a parte 3. Então eu comecei a lutar corporal com o demônio. Você começou a dar porrada no demônio, o demônio dá porrada em você. Então eu falava para todo mundo tampar os ouvidos e fechar os olhos e cantarem: ó, sangue de Jesus tem poder, tem poder. E ele é meu escudo. Isso aí mostra perturbação de demônios hereditários, porque está perto da casa da mãe. Esse detalhe, perto da casa da mãe. Essa luta com espíritos, ela acontece de fato. Só que você não está saindo na porrada com o espírito. Você está lutando dia a dia. E é um espírito familiar, tá? A igreja é a espiritualidade da família, porque é perto da casa da mãe. Aí lá vai. Deixa eu ver se tem mais. Parte 4, eu lutava muito. E ele não... muito com ele. Não sei do jeito, nem mais lutei com ele. Certo? É o que você está passando na vida. Você está lutando contra demônios. Esse sonho mostra que existe um demônio hereditário lhe perseguindo. E você está lutando contra ele. A igreja é a vida espiritual. Essas pessoas aí, elas são as nossas comunidades, nosso povo, o povo que a gente faz o grupo, né? Então a moral da história é lutar com demônios. Essa caixa da bagunça é o nosso passado. A caixa da bagunça, sonhar com o quarto da bagunça, ou a caixa da bagunça, é onde a gente guarda martelo, peça velha que quebrou, e a gente tá, entendeu? É chamado quarto da bagunça ou a caixa da bagunça. Geralmente é dentro de nós mesmos. Na casa em geral, a sala significa vida social, o quarto, vida íntima, pessoal do casal, se for casal. A cozinha, o trabalho. O jardim, os sonhos. O quintal, o passado. O banheiro, a vida pessoal. E o quarto da bagunça seria aquelas memórias, aquelas coisas que deram errada, deram certa, deu mais ou menos certa, aquela parte esquecida, que quando a gente precisa, a gente vai lá e pega alguma coisa. É o chamado quarto da bagunça. E também, lá na igreja tem, aqui também tem, o quarto da bagunça. É onde a gente guarda aquele liquidificador que quebrou e a gente não consertou ainda, aquela ferramenta, como é o nome? Martelo, né? Então, moral da história, você está lutando contra demônios. Mas você é valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente,
Se o inimigo te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudada no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Agora, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. E eu mandava as pessoas fechar os olhos e tampar as orelhas, porque o diabo estava entrando nas mentes delas. Olha, essa mensagem serve para todos nós, né? O inimigo está entrando nas mentes, nas ideolobibas, ideologias doidas. Mas nesse caso aí, você está lutando contra demônios. Contra um demônio. E esse demônio, ele faz parte da igreja, da família. Então, possa ser que na família esteja havendo a ação desse demônio na mente, na cabeça. Então, em nome de Jesus, você deve tomar ômega 3, rezar, se benzer, fazer votos. É uma batalha espiritual que você está de fato. Ou está, ou vai entrar. Mas nesta batalha espiritual que você vai entrar, ou está, você é mais do que vencedora. Porque Cristo Jesus é que garante a vitória para você. Ó, sangue de Jesus tem poder. Ó, sangue de Jesus tem poder, tem poder. Ó, sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar e para a sua glória nos levar. A mensagem continua, tá? Você deve ter cuidado com a mente. A mente é tudo. A gente sem a mente, a gente não é merda nenhuma. A mente da gente é que dá o brilho de tudo, né? É uma guerra mental. Tem alguma pergunta para fazer? Tem? Tem alguma observação? Que eu gosto de explicar tudo bem explicadinho nos seus mínimos detalhes. Então, esse sonho, o que esse sonho representa? Esse sonho representa batalha espiritual. E tudo indica que essa batalha espiritual é familiar. Ou seja, um demônio é o real. É o quê, rapaz? Demônio hereditário. Estou aguardando aqui alguma pergunta. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Estou ouvindo eu. Eu quero deixar tudo bem explicadinho nos seus mínimos detalhes. Mas nesta batalha espiritual que você vai entrar, ou está... Cadê o outro? Cadê o outro? Você trouxe só um. Uhum. Pronto, cadê o outro? É só um. Não, mas não tem outro aqui? Tá não, eram 3. Tá. Manda um abraço pro sul, pastor. Vou mandar um abraço. Espera aí que eu vou mandar. Rio Grande do Sul tá frio, tá? Deixa eu ver se ela vai ter alguma pergunta. Se ela não tiver, encerra. Isso é uma luta espiritual que você está passando. Esse espírito aí que você está dando porrada nele, ele dando porrada, é um demônio hereditário. Porque a casa da mãe, próxima à casa da mãe, aí liga. Talvez seja alguma coisa do passado. A caixa da bagunça significa aquelas histórias que a gente não quer nem lembrar, aqueles assuntos mal resolvidos. É a caixa da bagunça ou o quarto da bagunça. Significa isso aí. Aquelas coisas mal resolvidas que não foi terminado ou não foi começado, né? O quarto da bagunça significa isso aí. Não tem na internet, tá? Falando sobre o quarto da bagunça. No caso aí não era o quarto da bagunça, era a caixinha. São coisas mal resolvidas do passado. Caixinha da bagunça é o quarto da bagunça. Significa coisas que ainda não foram resolvidas ou estão quebradas. Mas também no quartinho da bagunça tem coisas boas. Martelo, ferramentas,
Quando a gente precisa de alguma coisa, uma chave de fenda, a gente vai lá no quarto da bagunça e joga tudo para cima. O quarto da bagunça já está falando, é da bagunça. É impossível organizar o quarto da bagunça, porque ele já é quarto já nasceu bagunça. Aquelas partes mal resolvidas do nosso passado ou do passado da família, eu acredito que é alguma coisa resolvida do passado da família. Se tiver mais alguma pergunta, então, voltando ao sonho dela. Ela sonhou. Como é que foi? Peraí, ela sonhou. Eita, esqueci o sonho. Peraí. Foi interpretando parte por parte, né? Como é que começou o sonho? Deixa eu ver aqui. Como é que o sonho dela começou? Pronto. Ela sonhou com a caixa, nela tinha coisas guardadas. Ou seja, tem coisa guardada. Coisas guardadas. Caixa da bagunça. Tintas, tinha coisas quebradas. Depois desse lugar eu fui para uma igreja espiritualidade, perto de casa, casa da minha mãe, a espiritualidade sua e da família. E algo me atacou, então tem um demônio te atacando. Esse demônio é hereditário, tá? Não é a primeira vez que ele faz isso, não. Parte 2. Então eu saí correndo e fui para a igreja, em frente à casa da minha mãe, espiritualidade. E estava cheio de gente, então eu fui e saí correndo, gritando para as pessoas que estavam a igreja, fechar os olhos e tampar os ouvidos. Então é um demônio que ataca a mente da pessoa. Depressão, essas coisas. Cadê ela? Tá aqui, pronto. Aí parte 3, então eu comecei a lutar corporalmente com o demônio. Às vezes existe essa luta corporal, né? Quem tinha muita luta corporal com o demônio era São Tobias e Paulo, apóstolo Paulo. Veja aí, apóstolo Paulo e São Tobias não são o santo da Igreja Católica, são apóstolo Paulo e São... Ele tinha chagas também. Espera que eu já me lembro o São. O que é que me lembra esse São aí? Paulo tinha as chagas. E o São... Como é o São que apanhava do diabo? Ele e Paulo parece até reencarnação, mas não é não, tá? O que Paulo tinha, e eu fui o primeiro teólogo a falar isso. Ele apanhava do diabo. E tinha as marcas de Cristo. Marcas de Cristo. Paulo também tinha, tá? Aí eu explico por quê, tal. Cadê o nome do rapaz? É um padre. É o Padre Pio. Eu acho que é o Padre Pio. Deixa eu ver. Padre. Nem a Igreja Católica deu uma resposta dessa. Olha, pronto. Então, o Padre Pio e Paulo tinha tudo a ver, tá? Padre Pio. Aí tem um vídeo nosso chamado Padre Pio. E o apóstolo Paulo também tem as marcas de Cristo. A Igreja Evangélica dá uma que não sabe. Mas o próprio apóstolo Paulo diz: eu que trago no corpo as marcas de Cristo. Tome! Aí os evangélicos dizem que as marcas de Cristo de Paulo era as peias que Paulo levava por causa de Cristo. Não, ele tinha a marca de Cristo. Ele tinha e eu explico por que essas marcas aparecem. E só aparece, na maioria dos casos, 99% em rorô. O que, rapaz? Rorô. Rorô? Romano, só em romano. Por quê? Porque Paulo era romano também. Paulo era judeu romano. Mas por que essas marcas só aparecem em romano? Aí eu explico por quê. Veja aí, Padre Pio e apóstolo Paulo, Joilson de Assis. Eu fiz uma ligação entre apóstolo Paulo e Padre Pio que não foi feita. Quantos padres não existem? Quantos pastores não existem? Nenhum deles fez. O primeiro a fazer foi Joilson de Assis, tá? Então, existe luta corpórea com demônio, tá? Agora, o Padre Pio e o apóstolo Paulo praticamente era a mesma pessoa. Mesmas coisas, só não era o tamanho, que o Padre Pio era maior, mais alto um pouquinho. Padre Pio e apóstolo Paulo apanhavam do demônio. Por quê? E eles tinham as marcas de Cristo. Por quê? São dois vídeos, São dois vídeos. Um de 46 minutos
e outro de 2 horas e 46. Olha. É. Aí eles apanhavam literalmente, porque só o Padre Pio. Aí a Igreja Católica diz que é santidade. A Igreja dos Crentes não se pronuncia, mas o apóstolo Paulo tinha. Então, tá muito forte as aparições, tá forte demais. Espera que a gente já conversa. Então tá encerrado esse sonho, vamos para outro, tá? Ok? Mostra que existe um demônio hereditário e você está lutando contra ele. Mas você não está apanhando, você está vencendo. Eu aconselho você se proteger na caridade e no voto. Tá? Não é porque sua família é ruim ou nada. Quem mais sofre com o demônio são pessoas boas. Pessoas ruins não sofrem, não. Não vê quando tem um governo ruim, ladrão não sofre, não. Só sofre o agricultor, o pai de família. Eles castigam só do outro lado. Olha. Tá bem respondido aí?